A gente vai conversar agora com Ricardo Soares, da Comissão Especial de Gestão de Portfólios, Programas e Projetos. Ricardo, bem-vindo. Bom dia, Tudo bom dia bem? a todos e a todas. É um prazer tê-lo aqui. Muito bom. Ricardo, portfólio, projetos, programas. Se for procurar na internet, a gente vai encontrar vários conceitos, mas eu queria que o senhor conceituasse aqui para a gente, né, na sua visão enquanto profissional, e o que a comissão, qual o objetivo da comissão nesse sentido. Perfeito. Quando nós falamos de projetos, falamos de mudança de status quo. Uma coisa que muitas vezes incomoda bastante, porque tira as pessoas da sua zona de conforto. A criação da Comissão de Portfólios, Programas e Projetos abrange como se fosse um guarda-chuva, programas que englobam projetos específicos e os portfólios que alinham estratégia à implementação de programas e projetos. Então, de macro para micro, programas, portfólios, programas e projetos sendo trabalhados para trazer benefício para a sociedade, através da profissão do administrador. E eu queria que o senhor falasse agora nessa questão de novos aplicativos, toda essa tecnologia. Até o Antônio Andrade falou, poxa, a gente tem que voltar um pouco, mas depois a gente fala sobre esse tipo de gestão também. Perfeito. Mas eu queria que o senhor falasse dessa gestão atrelada às novas tecnologias. Facilita muito ou muita coisa também acaba atrapalhando? Como diferenciar e, de fato, fazer uma gestão? Perfeito. Nós entendemos o seguinte, a visão de projetos tem que contemplar contexto, técnicas e comportamento. Hoje, a segunda onda de gestão de projetos não se preocupa tanto com a tecnologia. Nós entendemos que se o administrador entender bem qual é o contexto, entender qual é a função do projeto, como ele pode incorporar a tecnologia, vem assim, em terceiro lugar. A visão da tecnologia, eu acho que está sobrando hoje tecnologia. São aplicativos, programas que podem suprir a área de projetos. Exemplo, existe um programa chamado Project Builder, que integra diversas áreas da gestão de projetos. Existe o Project, existe o Primavera, mas o mais importante é entender qual, em determinado contexto, é o melhor programa a ser aplicado. Tecnologia, nós temos bastante hoje para utilização em projetos. Eu acho que, sobretudo, é válido entender que a tecnologia ela é uma auxiliadora do conhecimento que você já adquiriu, né? Com certeza. E, na verdade, quando você entende bem o contexto, entende bem quais são os direcionamentos do projeto, a escolha da tecnologia ela fica naturalmente ajustada. Muitas vezes são técnicas ágeis, outras vezes projetos gerenciados de maneira mais tradicional, mas, de qualquer forma, a escolha é que faz a diferença. Muito bem. Para quem está iniciando agora a faculdade, que vai começar a estudar administração, já tem que entrar já de cara ou não, vou escolher depois? Como é? Eu diria o seguinte, algumas universidades hoje já têm a cadeira de gestão de projetos dentro da sua grade, da sua matriz curricular. Se nós pensarmos em mercado e pensarmos em inovação, manutenção do status quo, repetição, previsibilidade, nós estamos falando de operações, projetos, ruptura, inovação. Eu acredito que, independente de se ter ou não a cadeira, projetos é uma área excelente para a atuação do administrador. Por quê? Uma área que já foi muito dominada por engenheiros e pessoal de tecnologia. Quando nós entramos com a comissão de portfólios, programas e projetos, nós estamos mostrando que a cadeira de projetos dentro da administração tem uma aderência muito grande, porque trabalha a visão de estratégia, trabalha a questão do comportamento e, sim, as técnicas de gerenciamento de projetos. É um espaço a ser ocupado pelo administrador. Nós acreditamos que o administrador, pela sua natureza de formação mais generalista, tem uma importância e, eu acredito, também uma diferenciação na atuação dentro de projetos. Diferenças entre, nesse caso, aí, a gestão de portfólios, programas e projetos na área pública, privada e terceiro setor? Bom, primeiramente,
as empresas privadas normalmente investem mais na formação e na preparação de seus profissionais no que se refere à gestão de projetos. No setor público, existe até um paradoxo. Normalmente, os municípios que, por exemplo, precisam de verbas para a realização, não é, de seus projetos, têm menos pessoas capacitadas. A escolha desses profissionais normalmente não são escolhas normalmente técnicas, muitas vezes políticas, e, por isso, talvez um maior despreparo. Mas é, sim, uma área de oportunidade, porque existem verbas que não são acessadas porque não existem projetos. E no terceiro setor, eu acredito que o projeto tem uma contribuição enorme, dado que o benefício é social. A atuação da Comissão de Portfólios, Programas e Projetos, também junto à Casa Ronald McDonald, pegou exatamente a perspectiva da estratégia, revendo todo o plano estratégico e como ele se desdobra, não é, para que os seus resultados sejam atingidos. E aí, mais uma vez, é necessário, além do talento, esse espírito voluntário para... Com certeza. E eu entendo que o voluntariado é hoje um diferencial. Anteriormente já foi dito que a escolha da profissão passa por uma coisa chamada vocação, vocatio, vem do chamado. E eu acredito que mais do que motivação, nós temos que ter uma certa motipaixão, colocar realmente o coração naquilo que desejamos fazer. E aquilo que fazemos com amor, fazemos melhor. Existindo a preparação, eu acredito que é só uma questão de tempo, persistência, para que os resultados realmente aconteçam. Nesse contexto de vocação, quando o senhor percebeu que tinha vocação? De repente alguém se inspira aí e parte para essa área de gestão. Na verdade, eu iniciei minha carreira na área técnica, na eletrotécnica, imaginei que seria um engenheiro eletricista, mas quando eu comecei a perceber o contexto de trabalho na indústria, eu me identifiquei mais com a gestão com pessoas. E, na verdade, estudar comportamento, atuar com pessoas foi algo que me fez decidir pela administração. Realização dos objetivos através das pessoas. E projetos são realmente empreendimentos com sérias restrições de custos, de tempo, com riscos, mas realizado por pessoas. Em alguns momentos é necessário que o gestor de projetos ele explique os projetos, os procedimentos para funcionários, colaboradores leigos na área. Qual a melhor forma de se explanar esse assunto para que as pessoas conheçam? Perfeito. Eu diria que explorem o que vocês aprendem em termos de comunicação. Não somente a comunicação falada, escrita, mas a comunicação como um todo, a comunicação interpessoal. Eu estou dizendo que a comunicação muitas vezes começa na estratégia da organização. Quando se estabelece a sua missão, o propósito de realização, quando são estabelecida a sua visão, onde mostra para as pessoas onde a organização quer chegar e, principalmente, os valores em que nos baseamos para cumprir a missão e realizar a visão. E, na verdade, quando falamos de valores, estamos falando dos princípios que vão ser norteadores daquilo que é a reputação organizacional. Então, comunicar isso de maneira clara faz com que o projeto assuma uma identidade. E os administradores, dentro disso, com seu senso de propósito e pertencimento. Eu acredito que se está trabalhando não só para se produzir resultados, mas se produzir valor realmente para a sociedade. Já aproveitei essa pergunta porque eu, enquanto jornalista, posso dizer que sou leigo nessa área, a gente estuda, aprende alguma coisa, mas o especialista é o senhor. Okay. Então, quando uma empresa ela percebe que ela precisa de uma gestão efetiva nessa área? Sim. Bom, gerenciar projetos é transformar ideias em realizações. Quando uma empresa opta pela gestão de projetos, ela profissionaliza essa conversão de ideias em realizações. Na verdade, eu estou dizendo que muitas vezes as realizações acontecem, mas sem uma estrutura, sem uma técnica, sem processos. E mesmo assim ocorrem. Imagine se tivesse. Então, nós potencializamos os resultados. E a grande missão do gestor de projetos é a redução da complexidade,
Projetos pressupõem complexidade técnica, complexidade social, uma complexidade que, se não for reduzida a ponto de ser gerenciada, realmente dificulta a obtenção de resultados. E mais do que isso, nós estamos gerenciando na era da incerteza. Mas quando nós transformamos, através de projetos, incertezas em riscos, de novo, risco pode ser gerenciado, quando nós quantificamos o risco, qualificamos o risco e programamos respostas ao risco. E aí eu percebi que eu preciso desse tipo de gestão, portfólios, programas e projetos. Procuro uma consultoria externa, ou capacito os meus funcionários, ou os dois em fases diferentes, ou como eu lido com isso? Eu acredito que a opinião de especialistas, em alguns momentos, quando você principalmente é entrante no mercado, é uma contribuição bastante significativa. Mas não se pode ficar refém de um especialista. Então, a capacitação, não é, dos seus colaboradores para a gestão de projetos, eu diria que faz do administrador alguém que realmente pode fazer diferença nas organizações, pela formação mais ampla de sua carreira e aderência à questão de estratégia e pessoas, além das questões técnicas de projetos. No que tange aos novos caminhos da gestão, qual a perspectiva para o futuro nessa questão de gestão de portfólios? Bom, nós estamos saindo de uma semana da Comissão de Portfólios, Programas e Projetos, Semana Internacional de Gestão de Projetos, onde se discutiu muito, por exemplo, Smart Cities, cidades inteligentes. E para que existam Smart Cities, se faz necessário também Smart Managers, Smart Citizens. Eu estou dizendo que cidades inteligentes precisam de gestores inteligentes e também de cidadãos inteligentes. E essa discussão, até como se foi colocado anteriormente, migra para o campo, Smart Rural. Não adianta eu ter uma cidade inteligente se o campo não for privilegiado, porque a demanda, não é, de suprimentos e de suporte para as cidades vem do campo. Então, essa discussão assume, não é, uma dimensão muito maior, e até mesmo os conceitos de Smart Cities estão sendo rediscutidos. Hoje se entende que uma cidade inteligente é uma cidade que proporciona qualidade de vida para os seus cidadãos. Existe um gap muito grande entre mudanças de tecnologias ou técnicas de gestão e a mentalidade do administrador, do profissional? Eu acredito que o administrador está cada vez mais consciente da sua responsabilidade e do seu potencial. O que nós precisamos realmente é trazer à tona essa discussão. Inclusive, a Comissão de Portfólios, Programas e Projetos tem isso como um dos seus objetivos, de manutenção de um fórum permanente, não é? Discutindo como a profissão do administrador dá suporte à gestão de projetos, seja ela no âmbito público, privado ou de terceiro setor. Muito bem. Existem diferenças muito grandes entre áreas, por exemplo, a gente tem gestão na área esportiva, na área rural, tecnologia, entre várias outras áreas. Como eu pego essa técnica que eu aprendi no geral e agora eu aplico a cada setor especificamente? Bom, a gestão de projetos não está restrita a uma área somente. Existem projetos culturais, projetos sociais, projetos esportivos. Na verdade, essa metodologia ela é extremamente abrangente. Eu já tive a oportunidade de ter como aluno um médico cirurgião. E quando eu perguntei, mas por que projetos? E a justificativa foi muito simples e muito técnica. Ele disse que ele acreditava que uma cirurgia tem que ser gerenciada através de seus riscos, que tem custos, que tem prazos, que tem uma sequência de operações, que envolve pessoas. Caramba, é projeto. Então, a pergunta, eu diria que é o oposto. Onde não existe aplicabilidade para projetos? Muito bem. Agora, para os estudantes da administração que querem partir para essa área, né, já deu as dicas aqui de como o senhor se identificou, mas tem como dar uma cutucada no professor, procurar a comissão, procurar o conselho para entender melhor isso e seguir esse caminho? Com certeza. Na verdade, a comissão fica à disposição, não é, de todos os administradores, professores, e inclusive chamando a atenção do paradoxo estabelecido entre experiência e acesso ao mercado.
Essa é uma queixa que eu tenho ouvido bastante. Ricardo, quando eu quero entrar na área de projetos, me exigem certificação. Mas quando eu vou buscar as certificações, me exigem experiência. Como fazer? Se eu não tenho experiência, não tive oportunidade de entrar no mercado e a certificação me exige. Bom, nós estamos trazendo a oportunidade, através da IPMA, que é a Associação Internacional de Gestão de Projetos, de uma certificação onde se entra através do conhecimento em gestão de projetos. A partir daí, através do seu conhecimento em gestão de projetos e com a certificação, um acesso melhor ao mercado. E, através desse acesso ao mercado, nós quebramos essa barreira. Então, estou dizendo que não se necessita necessariamente da experiência para se obter a certificação. Através da IPMA, nós podemos obtê-la através do conhecimento. E se o conhecimento lhe dá acesso a uma certificação, que lhe dá acesso ao mercado, você adquire a experiência. Então, daí a dica, certifique-se, conheçam mais sobre gestão de projetos, estejam em contato conosco da comissão e certamente as portas do mercado estarão se abrindo para você. Interessante essa questão da certificação profissional, que o Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento do CRA-RJ tem também como você conseguir a sua certificação, quer seja no acervo intelectual e na questão daquilo que você também tem desenvolvido. E com a certificação também de um conselho profissional, ajuda bastante, né? Com certeza. Na verdade, eu acredito que essa iniciativa dá visibilidade a uma possibilidade de você quebrar alguma das barreiras de entrada no mundo dos projetos. Muito bem. Ricardo Soares, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Um abraço a todos e a todas.